Olá, tudo bem? Thiago Menezes para passar mais uma vez a oportunidade da semana. Vamos falar sobre fundos multimercado. O que seriam esses fundos? Os fundos multimercado basicamente são uma modalidade onde você vai investir em uma carteira que está sendo gerida por um gestor de fundo, uma carteira única de investimento, várias pessoas ali investindo, e aí você vai ver esse carinha fazendo várias aplicações, inclusive aplicações de renda variável, ou seja, com um pouquinho mais de risco. Tá, Thiago, mas qual que é o tipo de característica então desse fundo? Falando agora sobre as características, esse fundo geralmente ele vai ser mais volátil, ou seja, traduzindo para o português, ele vai ficar oscilando ali um pouquinho mais. Se você está acostumado com renda fixa, com aplicações mais conservadoras, não é lá muito sugerido você ir para multimercado, a menos que você coloque pouco. Coloque ali 10% dos seus investimentos, 15%, 20% no máximo. O legal do fundo multimercado é que ele é um meio termo, porque ele geralmente mistura dentro da carteira. Você vai ter ali uma carteira, né, onde vai ter um pouquinho em cada lado, vai ter um pouquinho em renda fixa, vai ter um pouquinho em ações, vai ter um pouquinho em dólar. Ele vai fazer uma miscelânea, geralmente o fundo multimercado, mas uma miscelânea boa. E ele vai ficar em um meio termo entre uma atividade ali, que você tem ali de gestão num fundo de renda fixa e um fundo de ações que é bem mais volátil. Então ele não é nem tão agressivo quanto um fundo de ações e nem tão conservador como um fundo renda fixa. Por ser o meio termo, o termo aí, né, do meio, ele acaba sendo interessante. E aí o mesmo esquema que nós já comentamos de previdência, por exemplo, por ser um fundo de investimento, são várias pessoas aplicando no único lugar e numa única carteira que está sendo montada. E aí vão ter vários cotistas num sistema de condomínio, ou seja, várias pessoas pagando uma taxa de administração por um gestor fazer a gestão de uma carteira única. É isso. Tá, agora pensando do ponto de vista, né, do que vale mais aí o dinheiro, ele é rentável esse tipo de fundo? Olha, se você tiver um pouquinho de estômago e tem que então ter a certeza que ele vai dar um pouquinho de oscilação, ele pode sim entregar algo bom de rentabilidade acima do CDI, se for um bom fundo, né, em termos de gestão. Tem fundos e fundos, tá? Quando você vai para fundos, principalmente de bancos de varejo, sinceramente, eles decepcionam um pouco, eles ficam batendo no benchmark. Ou seja, se o benchmark, o que é o benchmark? É aquilo que ele quer superar ou que ele quer seguir, é a referência, é o espelho. Se, por exemplo, o benchmark é o CDI, geralmente um fundo multimercado no banco de varejo ele fica rendendo abaixo do CDI ou só um pouquinho acima. Aí não adianta, você está pagando taxa de administração para basicamente te entregar o CDI. Aí é mais fácil você ir para uma aplicação conservadora que pague 100% do CDI ou 100% da taxa de juros. Agora, se você está querendo arriscar um pouquinho mais para ganhar mais que a taxa de juros, e é esse o sentido, você tem que ir para um fundo de boa gestão que entrega ali 120, 130 do CDI, 150 do CDI para compensar esse risco maior que você está tomando. Existem fundos até com baixa volatilidade que estão entregando mais de 200% do CDI esse ano. Pesquise, eu não vou citar aqui nenhuma empresa para não fazer propaganda, né? Mas basicamente tem fundos bons sim, com baixo nível de volatilidade, ou seja, aquela coisa do preço para cima, para baixo da cota, mas rendendo bem. Agora, pensando na questão da segurança, esse negócio é seguro, Thiago? Do ponto de vista de crédito, basicamente, apesar do fundo não ter fundo garantidor de crédito, que é aquela garantia até R$250 mil se o fundo quebrar, por exemplo, né? O que acontece? Não é como um CDB, ou a poupança, o LCI, LCA, que se quebrar o banco te paga até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. No caso do fundo não tem FGC, mas os ativos do fundo, ou seja, a carteira que está sendo montada, ela fica separada dos ativos da empresa, não se misturam. São até empresas separadas em termos de CNPJ. Então, se a empresa gestora, se o cara que está fazendo a gestão do fundo tiver algum problema financeiro e vier até a quebrar, essa carteira vai ser simplesmente a do fundo passada para outra empresa. Nós vimos isso acontecendo já, por exemplo, em fundos de previdência. Banco Santos, quando quebrou, foi lá o Bradesco e comprou a carteira de previdência e ninguém perdeu dinheiro onde estava em previdência. E fundos têm um mecanismo bem semelhante. Agora, falando sobre outro item também importante, que é a questão de como escolher. Se você está pensando em escolher um fundo multimercado, primeira coisa,
pense mais uma vez. Você tem que ter um perfil um pouco mais arrojado para entrar nesse fundo. É muito comum que especialistas, na hora de te mostrarem esse tipo de fundo, você já olha com os olhos brilhando, porque ele mostra rendimento de 15% nos últimos 12 meses, às vezes 20%, só que às vezes num período específico. Procure olhar sempre prazos de mais de 1 ano, de 2 anos, de preferência prazos de 4 anos, para ver se ele está superando o benchmark, ou seja, se ele está superando aquilo que ele se propôs superar, se é o CDI, se é a bolsa, o que for. Esse é o primeiro ponto. E além disso, saiba que esse fundo não é porque ele rendeu 20% o ano passado, nos últimos 12 meses, que ele vai render bem de novo. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Olhe o benchmark, quanto ele está subindo, principalmente quanto ele está rendendo acima do CDI. Essa é a principal dica. Taxa de administração é importante olhar? É, mas compare sempre fundo multimercado de mesma categoria com fundo multimercado de mesma categoria. Aquela coisa, não comparar abacaxi com banana, né? Não comparar poupança com multimercado, ou fundo de renda fixa com fundo multimercado, fundo de ações com, sei lá, com imóveis, né? Sempre banana com banana, né? Essa é a analogia, digamos assim. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Essas são as dicas. Logo mais postaremos mais vídeos sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida também, fica à vontade de colocar nos comentários, tá? Dá aquela curtida, compartilha se está no YouTube, lembra de dar o joinha e também se inscreva no canal para ter mais informações. Muito obrigado desde já e conte comigo porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.